Hoje eu quero falar sobre superação. Alguém precisa superar algo em alguma etapa da sua vida? Irmão, falar sobre superação com uma goteira em cima do púlpito é algo profético, amém? Superar em alguns momentos é você fingir que não está vendo algumas coisas para avançar. Mas tem coisas que não dá para a gente fingir que não está acontecendo. Você precisa avançar mesmo que elas estejam lá. A gente pregou sobre coragem nas últimas semanas, sobre sonhos nas últimas semanas. E a grande verdade é que você só vai viver os seus sonhos se você tiver coragem e ousadia para se lançar. Mas vai ter momentos que algumas coisas vão fugir do teu planejamento. Alguém já teve algum momento em que algo fugiu do teu planejamento? A gente faz projetos e sonhos, coloca até marca-texto nos pontos principais. Eu conheço casais que planejaram quando teriam o primeiro filho, o nome que teria. O filho nasceu antes daquela data e o nome já foi outro. E não tem nada de errado com isso. Tem coisas que fogem do nosso controle, está tudo certo. Tem coisas que a gente imagina que vão ser de um jeito e acabam sendo de outro, como esse solo antes da pregação. Mas existem momentos em que a gente precisa parar de olhar para aquilo que não é como a gente imaginou que seria e começar a construir aquilo que a gente deseja que seja. Se está comigo, diga amém. Superação significa, irmão, a qualidade de aprender a apagar o passado para redesenhar o futuro. Superação está diretamente conectado à resiliência, à velocidade com que você se levanta depois que você tropeça. Superação é uma qualidade indispensável para a gente continuar, mesmo quando tudo tenta parar a gente. Você está comigo? Diga amém. E por que eu estou pregando sobre isso no Dia das Mães? Porque as nossas mães são o melhor exemplo de superação para gerar um milagre. Irmão, eu não sei se você já acompanhou a gestação de alguma mulher de perto, mas é insano o que acontece no corpo de uma mulher, na mente de uma mulher e nas emoções de uma mulher enquanto ela está gerando vida. Primeiro tem uma explosão de hormônios, ela chora do nada. Tem alguém que está rindo porque lembrou da parte da gravidez, você sabe do que eu estou falando. Não precisa chorar, não chora não. Tô brincando. Você tá tudo bem, você fala, amor, vamos jantar. Ela começa a chorar, você fala, o que foi? Eu achei tão lindo você me convidando para jantar. Tem uma bomba de hormônios, ela fica irritada do nada, irmão. Ela fica emotiva do nada. O corpo dela começa a mudar e algumas mulheres amam o novo corpo, algumas não se reconhecem dentro dele. E aí, além de todas essas mudanças físicas, hormonais, emocionais, cara, tem um bebê ali dentro sendo gerado que depende inteiramente dela para ser alimentado, para ser cuidado. Então, qualquer falta de segurança ou percepção de segurança que a mulher tem no seu entorno, isso afeta a sua gestação. Então, a mulher precisa cuidar daquela vida, porque aquilo ali é tudo que ela tem de mais precioso. Então, irmão, entenda, superação, se tem algo que a gente pode ver claramente nas mulheres, principalmente no período de gestação. Elas precisam superar crises, dores, elas precisam superar mudanças, porque elas sabem que tem algo de valor sendo gerado dentro de si. Você está comigo? Diga amém. Se tem outra coisa que a gente pode aprender com mulheres é a respeito dessa qualidade de gerar em secreto aquilo que vai ser colocado para fora em público. 9 meses gerando algo que daqui a pouco todo mundo vai ver, mas por enquanto só ela consegue sentir. Irmão, a gente podia fazer uma série de pregações sobre gestação, porque milagres são gerados, eles não são comprados. Chamados, ministérios, jornada de fé, tudo isso está diretamente ligado a uma gestação. Você precisa nutrir, cuidar, você precisa permanecer até que aconteça aquilo que você esperava que acontecesse. Mas eu quero falar sobre superação hoje, para a gente não deixar os homens de fora dessa mensagem. Você está comigo? Tem algum homem que está comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Então eu quero falar sobre superação na perspectiva das nossas famílias. Porque eu tenho certeza, por mais que a gente tenha essa cara de crente, de que está tudo bem, tem algo acontecendo dentro da nossa casa exatamente agora, que a gente precisa superar. Alguns casais tiveram que superar a DR, que tiveram 2 estacionamentos até chegar aqui. Deus falou com alguns. Alguns tiveram que superar você ouvir a sua mulher falar, eu te avisei, quando você fez uma sociedade que ela disse para não fazer, ou entrou no negócio que ela disse para não entrar, ou entrou numa rua que ela disse para não entrar, ok? Isso daí eu vivo direto com a Kezinha. Ela tem a capacidade de saber melhor do que o Waze para onde a gente está indo. Irmão, a gente precisa superar pequenos e grandes desafios. E eu aprendi a celebrar essa característica na minha mãe, porque a nossa história é uma história de superação. A gente teve altos e baixos. E eu já falei sobre isso algumas vezes, mas para mim foi muito marcante o fato
da minha mãe ter que negociar dívidas da escola para eu continuar estudando, o fato de ver a minha mãe tendo que se levantar como uma leoa, em momentos em que a crise financeira lá em casa estava tão difícil que o meu pai se abateu um pouco. Então teve dívidas que a minha mãe precisou ir negociar. Tiveram algumas crises que a minha mãe precisou ir resolver. Porque mulheres são como leoas. Eu não sei se você sabe, as leoas têm mais capacidade de caça do que os leões. Você sabia disso? As leoas, irmão, quando elas despertam, elas são mais perigosas do que os leões. E se você não sabe muito bem como isso funciona, mexe com o filho de uma leoa e você vai ver do que elas são capazes de fazer. Eu vi superação da minha família em vários momentos. A gente vê isso na história de Maria também. Irmão, Maria enfrentou a possibilidade de um escândalo, porque ela se tornou mãe antes de se tornar mulher. Ela recebeu no seu ventre virgem a vida do próprio Deus. Então Maria, ela foi exposta ao possível escândalo. Maria, ela teve que se refugiar para proteger o seu primogênito. Maria, ela estava lá quando Jesus estava sendo crucificado e rasgado. O filho dela está entregue numa cruz sem falar uma palavra e ela estava lá. Do início ao final da história de Jesus, se tem um personagem que não deixou ele de lado em momento algum, era sua mãe. Então falar de superação, irmão, é falar sobre permanecermos mesmo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmão, a gente precisa permanecer mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. A gente precisa permanecer mesmo quando algumas coisas não estão acontecendo como a gente imaginou que aconteceriam. E você que está aqui, você que está na América, você ou passou por isso ou vai passar. Você que está em qualquer lugar do mundo, ou passou por isso em algum momento ou você vai passar. A gente precisa aprender essa qualidade de perseverar mesmo quando tudo parece fugir do nosso controle. É isso que separa meninos de homens. É isso que separa pessoas que têm uma grande ideia, de pessoas que são visionárias. É isso que separa os faladores dos fazedores, os talkers dos makers. Irmão, a perseverança é o que separa alguém que tinha uma ótima ideia no início da jornada e alguém que construiu uma história que agora está afetando a história de outros. Você sabia que os heróis da fé, que a gente acompanha lá na galeria de Hebreus 11, os homens que mudaram a história, os homens que fecharam a boca de leões, enfrentaram o poder da espada, os homens que entraram em fornalhas, os homens que andaram sobre as águas, que viram o mar se abrir, irmão, eles só estão citados lá porque eles não recuaram, mas existem milhares de outros homens que tiveram o mesmo chamado de Deus e porque não perseveraram, não são citados. A grande verdade é que a história não vai citar todo mundo que teve uma oportunidade, mas aqueles que perseveraram até se cumprir o chamado que Deus tinha para si. Quantos pastores começaram algo em Miami? Centenas. Quantos vão poder falar para os seus filhos aquilo que Deus fez em Miami? Dezenas. Então a grande questão não é Deus quem vai fazer essa triagem, somos nós. Quantas famílias migraram de uma nação para outra? Milhões. Essa nação só existe porque famílias largaram a sua nação de origem para começar algo novo. Então entenda, o que você está fazendo não é diferente do que milhões de outras famílias já fizeram. O que vai definir a história é se você vai perseverar mesmo nos momentos de crise. Então a gente olha a história você pega a história da indústria americana nos períodos em que a gente viu o boom de famílias que tiveram impérios criados aqui. A família Rockefeller, a família, sei lá qual, me ajuda aí com o nome de alguma outra família. Ninguém conhece a história das famílias aqui, gente. Yes, thank you so much. Boa, aí, tá vindo. Vários deles vieram sem ter nenhum lastro antes de si, mas construíram algo que permaneceu depois de si. Então entenda, você que está aqui, irmão, o que vai definir a história que os seus filhos vão ter na América não é aquilo que você não viveu, não fez, mas é aquilo que você vai fazer, vai viver, vai construir. Então não dá para a gente ficar reclamando que a América é difícil para imigrantes, irmão. A América é difícil para qualquer um. Não dá para a gente dizer que os tempos são difíceis por conta da pandemia. Os tempos sempre foram difíceis. Só que agora a gente tem um símbolo que muita gente quer se apegar para justificar os seus fracassos. Quantos empresários justificaram a quebra dos seus negócios por conta do Plano Collor? Quantos deles já estavam quebrados independente do Plano Collor?
interessante você conversar com alguém que se converteu, porque todo mundo era incrível antes da conversão. Você já viu isso? Cara, eu tinha 30 funcionários. Quem vem para a América, então, eu tinha uma empresa multimilionária. Abri mão de tudo para vir para cá. Eu não sei se era bem assim. Faz sentido? Alguém já viu isso alguma vez acontecer? Cara, eu tinha 30 funcionários, abri mão de tudo. Talvez em algum momento você teve 30, mas quem sabe quando você veio... Você não tinha mais nenhum. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar no ponto simples. A gente não pode pegar um problema e a gente utilizar ele como se fosse uma base de justificação para os nossos fracassos. Por que você quebrou? Porque o dólar está 6 por 1? Porque o plano Collor? Porque a pandemia? Não, irmão, entenda, isso é vida real. Agora levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é superação.